horas. As notícias com Marta Caramelo Nobre. Muito boa noite, vamos às notícias na Rádio Observador, edição das 3. E começamos com o eclipse solar, contagem decrescente. É já esta quarta-feira que Portugal vai testemunhar um eclipse total do Sol, embora seja só numa pequena zona do Parque Natural de Montezinho, em Bragança. No restante território nacional, o eclipse vai ser parcial, com uma percentagem de ocultação do Sol a variar entre os 92% e os 99% no continente e 64% e 77% nos Açores e na Madeira. O fenómeno é raro, um eclipse total do Sol acontece quando a Terra, a Lua e o Sol estão perfeitamente alinhados e a Lua oculta completamente o disco solar por alguns instantes, tornando visível no céu o efeito de um anel de diamante. A última vez que aconteceu foi em 1912, em Portugal, e sabe-se que o próximo eclipse total vai ser só em 2144. Nesta altura, ainda há portugueses que não têm óculos de observação do eclipse e por isso as farmácias anunciam que vão receber novo estoque de óculos ainda na quarta-feira. É o que indica a Presidente da Associação Nacional de Farmácias. No entanto, Emma Paulino nota que alguns já podem estar destinados a pessoas que fizeram uma reserva. Ainda há algum estoque em algumas farmácias. Sei que há algumas farmácias que ainda vão receber estoque também para amanhã, mas não posso dizer que será a totalidade das farmácias e também mesmo o estoque que vai chegar amanhã, algum deles já poderá estar reservado também para pessoas que já tenham pedido entretanto. A Presidente da Associação Nacional de Farmácias em declarações à agência Lusa. Segundo Emma Paulino, desde o dia 1 de agosto até segunda-feira, as farmácias venderam mais de 60 mil óculos. O eclipse total vai começar por volta das 6h30 da tarde e está previsto terminar por volta das 8h30 da noite, com o pico a acontecer por volta das 7h30. Para observar o fenómeno é necessário um par de óculos adequados, sem eles há risco de perda permanente da visão. A Rádio Observador vai contar com uma emissão especial para acompanhar o eclipse desta quarta-feira. Arranca às 5 da tarde e termina às 8 da noite. Uma emissão feita a partir do telhado do Mate, junto ao Tejo, em Belém, Lisboa, e com reportagem em todo o país, mas em especial em Bragança, o único ponto do país que vai conseguir ver o eclipse a 100%. Na política nacional, a Assembleia da República vai poder consultar todos os documentos relativos ao negócio da compra de 3 fragatas italianas. Garantia dada pelo Ministério da Defesa, que indica que tanto um acordo como os documentos oficiais relativos à compra de 3 fragatas a uma empresa italiana vão ser disponibilizados ao Parlamento e aos organismos responsáveis pelo escrutínio e auditoria. O Ministério diz ainda que Nuno Melo está disponível para prestar esclarecimentos ao Parlamento sempre que seja solicitado. Recordar que o Ministro da Defesa afirmou na segunda-feira que ia processar André Ventura, o deputado Pedro Frazão e o jornal 24 Horas, em causa uma notícia deste órgão de comunicação que alegava que uma empresa portuguesa tinha sido afastada do negócio da compra das 3 fragatas, resultando numa perda de cerca de 90 milhões de euros em comissões. Tanto André Ventura como Pedro Frazão criticaram o Ministro e questionaram o Governo sobre o valor global das aquisições. Ora, o Ministro da Defesa acusou o líder do Chega e o deputado Pedro Frazão de mentirem e deu conta por isso que ia dar início a um processo judicial a ambos. E mudamos de tema. Cristiano Ronaldo e Georgina Rodrigues casaram esta terça-feira. Notícia confirmada pelo próprio Ronaldo, uma publicação nas redes sociais. O futebolista partilhou uma foto das mãos dos agora marido e mulher com as alianças já colocadas e com uma legenda com as iniciais dos respectivos nomes. A publicação do capitão da seleção portuguesa surge após um comunicado enviado às redações pela agência norte-americana que representa o jogador e que indicou que a cerimónia foi de caráter civil, aliás, ocorreu num fórum privado e contou apenas com a presença dos 5 filhos do casal. De recordar que Ronaldo casou
esta terça-feira com Georgina, mas a relação entre os dois começou já em 2016, sendo que apenas em 2017 assumiram o namoro. Na altura, Cristiano Ronaldo estava no Real Madrid e Mariana Miguel Lopes conheceu Georgina à porta de uma loja de roupa de luxo. Georgina trabalhava como assistente de venda na loja da Gucci quando viu Cristiano Ronaldo ao vivo pela primeira vez. Segundo o que conta a série produzida pela Netflix sobre a vida de Georgina, os dois cruzaram-se do lado de fora da loja, um momento em que o jogador diz que teve um clique. Numa entrevista ao jornal The Sun, a argentina naturalizada espanhola recordou que ficou sem reação ao ver o atleta português e que apenas conversaram dias mais tarde. Georgina confessou que foi amor à primeira vista para ambos. Os dois assumiram o namoro em janeiro de 2017 numa gala da FIFA. Georgina é filha de mãe e pai argentino. O pai fez carreira no futebol, mas acabou por cumprir pena de prisão por 2 crimes relacionados com drogas. A noiva de Cristiano trabalhou como empregada de mesa para ser capaz de seguir os seus sonhos de moda em Madrid. Cristiano Ronaldo era e continua a ser jogador de futebol. Era já pai de Cristiano Júnior, nascido em 2010, e recebeu os gêmeos Eva e Mateu em 2017, frutos de uma gestação de barriga de aluguer. Apenas 5 meses depois nasceu Helena Martina, a primeira filha biológica do casal, e em 2022 nasceu a filha mais nova, Bela Esmeralda. Passado quase um ano do pedido, os milhões de seguidores esperavam a confirmação oficial do casamento, sobretudo o quando e o onde. No passado fim de semana, o entusiasmo pela cerimónia levou a um rumor a juntar fãs no Funchal, mas foi no final desta terça-feira que foi partilhada uma imagem que anunciava o casamento. Um trabalho da Mariana Miguel Lopes a dar conta da história entre Ronaldo e Georgina, que casaram esta terça-feira. O Ministro dos Negócios Estrangeiros revela que Portugal vai disponibilizar 100 mil euros à Colômbia. Em entrevista à SIC Notícias, Paulo Rangel diz que já falou com o Ministro dos Negócios Estrangeiros colombiano para dar conta desta ajuda portuguesa ao país sul-americano. Falei com o Ministro dos Estrangeiros colombiano, que tomou posse agora, como sabe, enfim. O Presidente e o seu Governo tomaram posse há cerca de 2-3 dias. Tive a oportunidade de falar com ele hoje às 3h30 da tarde e de lhe dizer que nós iríamos imediatamente, que aliás, curiosamente, é o mesmo montante que foi disponibilizado pela União Europeia num primeiro momento, disponibilizar 100 mil euros para as ajudas iniciais. Na conversa com o Ministro da Colômbia, Paulo Rangel diz ter alertado para a necessidade de o país ativar o mecanismo europeu de ajuda de emergência, tal como fez a Venezuela. E a atualização mais recente dá conta de mais de 200 mortes após o sismo de 7.4 na escala de Richter, que abalou a Colômbia na segunda-feira. Há também a registrar quase 700 feridos. Na Colômbia, o receio é que o número de mortes aumenta à medida que as equipas de resgate procuram pessoas sob os escombros. Ainda na atualidade internacional, o presidente norte-americano volta a reiterar que os Estados Unidos controlam o Estreito de Hormuz a 100%. Trump diz que a situação com o Irão está a decorrer favoravelmente. Ainda assim, de acordo com Al Jazeera, o chefe de Estado norte-americano terá dito que não confia em Teherão aos jornalistas norte-americanos e voltou a sublinhar que os Estados Unidos controlam totalmente o Estreito de Hormuz. O Estreito permanece ainda assim encerrado. Na análise internacional, o professor de Relações Internacionais, João Albuquerque, diz que vai ser difícil haver cedências nesta matéria. Nós estamos aqui, parece-me, perante um dilema de difícil resolução em que nenhuma das partes parece querer ceder e nenhuma delas está em condição de ceder, na verdade. O Irão tem tido o tempo como aliado e tem jogado com o tempo como seu grande fator de favorecimento, e do lado da administração americana há uma impossibilidade, obviamente, de aceitar essas condições impostas pelo Irão, porque elas não oferecem garantias. Declarações do professor João Albuquerque, especialista em Relações Internacionais no programa Gabinete de Guerra da Rádio Observador. O presidente ucraniano diz que a Rússia está a preparar uma ofensiva para o outono. Volodymyr Zelensky diz que, além da ofensiva, a Rússia pretende reforçar o número de soldados no campo de batalha. Segundo o presidente ucraniano, esse reforço deve ser realizado após as eleições legislativas russas de setembro. Diz Zelensky que são informações que lhe chegaram da Direção-Geral de Informações do Ministério da Defesa ucraniano. São declarações que surgem num dia em que o presidente ucraniano
anuncia que a equipa de negociações de Kiev apresentou propostas aos Estados Unidos para pôr fim à guerra, propostas que incluem o reforço da defesa aérea. E fechamos o Jornal das 3 com desporto. O pelotão da Volta a Portugal em bicicleta volta esta quarta-feira à corrida, depois de um dia de descanso. A classificação geral é liderada pelo francês Alex Guérin, mas há um ciclista nacional que quer garantir que a camisola amarela fica em casa. Chama-se Tiago Antunes. O ciclista, aliás, de 29 anos, está na terceira posição, a 1 minuto e 51 segundos do líder, depois de já ter conquistado esta temporada a Volta ao Alentejo e o Grande Prémio Joaquim Agostinho. Tiago Antunes quer agora cumprir a máxima, não há duas sem três. Na área geral foi a equipa subir ao pódio, estar de amarelo, e acho que é possível, acho que ainda não nada está perdido e daqui para a frente vamos lutar até ao final, claro. O atleta natural do Bom Barral revela que os primeiros dias de prova foram muito difíceis devido ao calor. Tiago Antunes teve uma prestação aquém do esperado na etapa com chegada à Torre da Serra da Estrela, mas considera que o contrarrelógio de segunda-feira deu para compensar os resultados menos positivos. Os primeiros dias da Volta a Portugal acabou por ser as etapas mais longas, onde atravessámos o Algarve e o Alentejo. Foram etapas bastante quentes, como se diz, foi todo o dia dentro de um forno, mas acho que depois da etapa da Serra o balanço não era assim tão positivo e depois do contrarrelógio consegui dar a volta e agora estou numa boa posição na classificação geral. Desde 2019 que um atleta português não vence a maior prova do ciclismo nacional. O atleta Tiago Antunes espera agora ser o próximo. É já esta quarta-feira a sexta etapa da competição, a mais curta desta edição, entre Santa Maria da Feira e Peso da Régua. E ao ponto final no Jornal das 3. A informação está de regresso às 3h30. Até já. Este programa tem o apoio de BetClick.